Vamos lá. Em agosto, falando um pouquinho aqui do mês, a gente sabe que agosto foi um mês bem desafiador, tá, para os mercados, para a gente, né? O fundo XP Macro caiu no mês 3%, tá? Acumula uma alta em torno de 2% no ano. O fundo XP Macro Plus, né, teve uma perda aí de 7% no mês e acumula uma queda aí de um pouco mais de 2% no ano. Nós sabemos, né, os fundos no longo prazo, né, a gente almeja retornos aí positivos no prazo de 2, 3 anos. No ano passado, por exemplo, a gente teve meses, né, eu gosto de sempre lembrar, né, bastante positivos, de 4%, 5%, 5%, 6%, isso ali no primeiro semestre de 2022. Então, a volatilidade dos produtos, naturalmente, faz parte aqui do nosso dia a dia e não vai ser a primeira vez, não será a última, e nosso trabalho aqui, né, é buscar, lutar, e a gente vai naturalmente manter o foco aqui para recuperar o retorno nos próximos 6, 12 meses. Então, eu acho importante passar essa mensagem para os clientes. A gente já teve momentos como esse em 2018, já teve momentos como esse em 2020, na pandemia, e o foco aqui em processos, pessoas e tudo mais de longo prazo, tá, nos fizeram trabalhar e recuperar e ter o fundo que a gente tem aí dos últimos 7 anos e meio. Eu queria passar um pouquinho, acho que o Genta começou bem a mensagem dizendo que os fundamentos de médio e longo prazo não se alteraram, tá, significativamente no nosso entender, para justificar a tamanha mudança no preço dos ativos aqui no mês de agosto. Tá? Começando, assim, qual foi a principal mensagem, qual foi o principal foco que os mercados tiveram, né, para ter as perdas, foi basicamente lá fora, né, Estados Unidos, as taxas de 10 anos se elevaram, puxaram taxas de emerging markets, tá? Basicamente o 10 anos americano subiu aí em torno de 40 bases, tá? Puxou também taxas não só no Brasil, mas no México, no Chile, tudo subiu aí em torno de 50 bases, a Bolsa Americana caiu, a Bolsa dos países emergentes caiu, se a gente olhar aí, o México caiu perto de 5%, o Chile caiu quase 10%, e o dólar se elevou de maneira global. Tá? Então, eu estou querendo começar com essa introdução para dizer que mais de 80% dos desempenhos do mercado no mês passado foi devido a mudanças no cenário global, que, no nosso entender, não refletem os fundamentos que a gente acredita que vão se manter para frente. Tá? O Fed deve manter os juros parados, esse é o nosso call, e a taxa de 10 anos, né, ela pode até se elevar, mas, no nosso entender, ela deve se estabilizar nesses níveis atuais. Passando para as perdas, né, diante dessa queda da Bolsa, né, alta dos juros globais, concomitantemente afetando também Brasil, né, a gente teve aí uma Bolsa brasileira caindo um pouco mais de 5%, um dólar subindo perto de 5, juros nominais e reais subindo aí em torno de 20, 25 bases. No fundo, a metade das perdas, tá, predominantemente, foram posições compradas em Bolsa Brasileira, tá, e a outra metade foi dividida e diluída em diversas outras posições. Tá? Nós tivemos pequenas perdas em juros reais, pequenas perdas numa posição vendida em dólar contra o real. Em América Latina, a gente teve pequenas perdas em posição de steepening na curva chilena e, em menor escala, também numa posição comprada no peso mexicano contra o dólar. Nos Estados Unidos, conforme a gente já vinha falando, a gente não teve resultados relevantes, a gente teve pequenos ganhos em posições de proteção, né, input de bolsa americana, compensados por pequenas perdas em juros americanos. Então, lá fora, Estados Unidos, a gente está com posição pequena, a gente já vinha, né, falando isso desde maio, junho, que a gente vinha reduzindo posições. As perdas, então, foram concentradas basicamente em Brasil e América Latina. Então, passando para mercados, para entender um pouquinho do que aconteceu, logo no início do mês ali, a gente vinha de um período, tá, em que os mercados estavam com uma narrativa de soft landing. Tá? Quem lembra que aqui em abril, maio, junho e julho, né, os mercados estavam se acalmando, a narrativa que para nós não mudou é que é um cenário de desinflação global, é um cenário, né, que nos Estados Unidos a gente está vendo uma desinflação, né, de níveis de 8 para 3, não é para 2 ainda, um cenário em que o Fed vai parar e com uma economia americana ainda resiliente. Esse é o nosso cenário base. Tá? E no início do mês,
o Banco Central trazendo para o Brasil, o Banco Central ainda iniciou o ciclo de corte de juros, tá, com uma queda acima do que a gente imaginava, né? Imaginávamos aí que o mais provável seria 25, 50 não era errado, e o Banco Central começou com 50. Então, para as nossas posições, tudo parecia se encaixar perfeitamente, né? Na medida em que lá fora, um cenário benigno, e aqui no Brasil, o Banco Central iniciando um ciclo de queda de juros com ritmo até um pouquinho acima do que a gente imaginava. Mas logo depois dessa queda, né, do Banco Central, que foi no dia 2 de agosto, começou essa piora que nós citamos nos mercados externos, juros americanos subindo. A gente pode se questionar por que isso. Um dos motivos é a resiliência da economia, de fato. Né? Os outros começaram a ser diversos fatores, né? Rebaixamento da FIT, o fiscal americano, yield curve control, enfim. Esses assuntos vão permear, mas a mensagem é que está tendo uma desinflação na economia americana, o Fed vai parar os juros em breve, no máximo mais uma alta, e a gente imagina ver um cenário bom para mercados emergentes para ativos de risco nos meses subsequentes. A outra preocupação que teve no início, logo depois que o Banco Central cortou os juros aqui no Brasil, foi uma preocupação com China, é razoável, faz parte. Realmente a China está passando por uma desaceleração e a gente vai continuar vendo notícias ruins de China. Então, juros longos americanos, China e, por fim, aí sim, uma preocupação no final do mês com a situação fiscal também afetou, tá, aqui os nossos mercados. Tá? A questão fiscal, superávit primário em 2024, a gente já não acreditava, né, que o governo conseguiria um superávit zero. O focus do mercado tem déficit primário negativo para o ano que vem, déficit primário de 0,70%. Então, para nós, não seria grande surpresa, né, cair a real de que o déficit, eventualmente, não vai ser zero, tá, no ano que vem. Tudo isso, então, para nós, não foi grande surpresa. E o nosso cenário base, tá? Então, para frente, a gente está mantendo, tá, grande parte das posições. Naturalmente, devido à volatilidade, né, e a incerteza que surgiu no mês de agosto, fizemos pequenas alterações, posições que a gente tinha de futuro em bolsa comprado, trocamos, né, grande parte por opções, faz parte de uma questão de defesa do portfólio, posições lá fora, quais eram os riscos, né? Economia americana, China, a gente ao longo do mês comprou puts de bolsa americana, a gente montou uma posição comprada no dólar contra o yuan chinês, são proteções que fazem parte para a gente conseguir carregar, tá, a nosso portfólio, principalmente de Brasil, com uma visão de médio e longo prazo, né? E buscar navegar, né, nesses ambientes voláteis e incertos que a gente até não imaginava que viessem logo agora, mas que fazem parte, tá, de uma trajetória. Sempre que você monta uma posição, você almeja chegar num certo lugar, mas o caminho, às vezes, é ruidoso, está sendo até mais ruidoso do que a gente imaginava, e a gente tem que se adequar e montar posições e proteções para trilhar esse caminho. Tá? Então, o nosso cenário base continua sendo desinflação global, soft landing nos Estados Unidos, assim, na medida que o Fed vai parar os juros imediatamente, desinflação no Brasil. O Banco Central vai continuar cortando juros, não vai ser de 75 logo agora, vai continuar cortando de 50, 50, 50, e a gente vê um caminho para a gente ter juros nominais abaixo de 9%. Se a gente está falando de juros nominais 8, com 8,5% no Brasil, com uma inflação que lá na frente, no novo Banco Central, a gente acredita que a inflação vai ser mais para 5 do que para 4, tá? Então a gente vê juros reais no Brasil de curto, médio prazo, chegando a níveis de 3%, 4%. Então, nesse cenário, tá? Desinflação, queda de juros nominais e lá na frente reais, porque a gente acredita que a inflação vai subir um pouquinho, a gente vê um cenário benigno para ativos brasileiros, continuamos vendo, tá? Os fundamentos, no nosso entender, não se alteraram significativamente em relação ao que a gente tinha em julho, e por isso as nossas principais posições continuam sendo aplicados em juros reais, né? A gente tinha um pouquinho de juros nominais, a gente zerou, praticamente reduziu tudo, e a gente continua comprado em bolsa no Brasil, né? Acreditando que esse cenário de queda de juros nominais e reais, né, vai voltar a trazer um fluxo que a gente já não via há muito tempo, né? Price earnings, né? Lucros abaixo da média histórica, tudo isso podem fazer com que a bolsa, pode não ser agora,
mas até o final do mês recupere. Então, essas são as nossas duas principais posições que a gente está carregando. Temos pequenas posições em América Latina, um steepening no Chile que a gente permanece com essa posição, é um steepening de 5 com 10 anos que visa pegar um ciclo de queda de juros no Chile, uma pequena posição comprada no peso mexicano contra o dólar, que a gente está mantendo, mas eu acho que a principal mensagem aqui para concluir é que, se no primeiro semestre nós realizamos uma perda, né? De fato, a gente tinha uma posição lá fora que a gente acreditava, foi uma posição muito vencedora em 2021 e 2022, mas que em abril e maio nos trouxe perdas, mas se no primeiro semestre a gente zerou uma posição porque o fundamento mudou, eu acho que isso faz parte de um gestor de multimercado, se o fundamento muda, a gente admite a perda, a gente zera e parte para outra. Tá? Mas se lá atrás o fundamento mudou, agora no segundo semestre a gente não acha e não acredita que o fundamento se alterou significativamente. Surgiram riscos? Sim. Um pouquinho de juro longo americano, um pouquinho de China, um pouquinho ruído no fiscal brasileiro, mas a gente acredita que o passar do tempo esses riscos vão se dissipar, tá? Então a gente só tem que trabalhar a posição e dessa vez a gente acredita que o fundamento não mudou, a gente está se adequando para passar por esse momento, tá? E voltar a ter os retornos lá na frente. Então acho que essa é a grande diferença, tá? Do primeiro semestre. Eu acho que, enfim, eu vou ficar aqui disponível para o Q&A aqui no final do bloco, tá? Passar a palavra aqui para o Marcos Peixoto.